Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e nesse vídeo vamos dar continuidade à leitura do Decreto 9.203 de 2017. Esse decreto está na base do item 3.2 do Programa Geral, não do componente específico, mas do componente geral do Concurso Nacional Unificado de 2024. Trabalhando esse tópico, a gente já tem aqui um vídeo que discute o conceito de governança pública e também já fizemos um vídeo onde começamos a discutir esse decreto. Começamos pelos 5 primeiros artigos que eles têm um caráter mais conceitual. São esses artigos que estabelecem princípios, diretrizes, mecanismos da política de governança do governo federal. Agora, a gente vai continuar lendo a lei. Só que agora a partir do artigo 6º, onde existe um caráter mais operacional. Então vamos discutir como que os conceitos que a gente discutiu no segundo vídeo desse bloco devem se materializar na administração pública logo após a nossa vinheta. Bom, eu quero começar tranquilizando quem está acompanhando os vídeos sobre esse tema, porque o segundo vídeo ele ficou enorme e a gente só falou de 5 artigos. O decreto 9.203 tem no total 19 artigos, que poderia levar alguém mais ansioso a já cravar que a gente ia precisar de pelo menos 4 vídeos enormes para falar de um decreto que é relativamente pequeno. Mas calma. A gente está entrando agora numa parte mais operacional, que explica como que os conceitos que a gente viu no vídeo anterior vão ser aplicados na prática. Se antes a gente podia ficar discutindo os conceitos, mostrar que teve simplificação, que o conceito acadêmico é maior do que esse conceito estabelecido no decreto, se a gente podia relacionar os temas, agora a gente vai ter que aceitar. Independente de todo debate acadêmico, os conceitos são aqueles que estão estabelecidos naquela primeira parte. Agora, a nossa tarefa é entender como é que esses conceitos vão sair do papel. Então, começamos aí com o artigo 6º. Ele diz que caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos nesse decreto. Então, vamos já ao primeiro adendo aí, alta administração, quem são? Isso já foi definido no artigo 2º. Então, a responsabilidade, quem é responsável por fazer isso aqui, já está diretamente endereçada. E aí o texto continua com um parágrafo único, Os mecanismos e as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no mínimo, formas de acompanhamento de resultado, soluções para melhoria do desempenho das organizações e instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. Em outras palavras, a alta administração que já está definida de cada órgão da administração direta federal ou das autarquias federais ou das fundações federais devem definir como vai funcionar na sua organização os mecanismos, práticas e instâncias de governança. A alta administração vai lá e define, vai ser assim, vai ser assado. Pois bem, isso que foi definido tem que, no mínimo, contemplar formas de acompanhamento de resultados, e a governança é definida no artigo 2º como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Então, acompanhar os resultados é básico. Agora, também precisa prever soluções para melhoria no desempenho das organizações. E aí vamos lembrar que capacidade de resposta é um princípio estabelecido nesse decreto. E instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. E aqui a gente retoma o inciso 8º do artigo 4, que estabelece as diretrizes da governança. Esse inciso 8º falava em manter processo decisório orientado pelas evidências. Então, isso precisa estar no que a alta administração vai operacionalizar.
Ok, só que apesar de já termos alguma coisa concreta e esse básico, ainda está muito abstrato. O que estamos falando? O artigo fala apenas de mecanismos, instâncias e práticas de governança. Que mecanismos, que instâncias, que práticas são essas? Bom, quando a gente lê todo o decreto, a gente percebe que existem dois tipos principais. O primeiro é o Comitê Interministerial de Governança, o CIG ou SIG. Esse comitê tem por finalidade assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal, como estabelece o artigo 7A. E ele é composto por membros específicos da alta administração, conforme está descrito lá no artigo 8A. E a forma de funcionamento dessas reuniões, desse SIG, estão descritas nos parágrafos do artigo 8A e no artigo 8B. Aí vamos pular agora o 9A e continuar mostrando como é bem uma coisa burocrática operacional de como é que funciona. O artigo 10A diz que o SIG pode contar com assessoria de grupos de trabalho. E o artigo 10B diz como é que a gente monta esses grupos de trabalho. O artigo 11A explica que haverá uma secretaria executiva que vai ser exercida pela Secretaria Especial de Relações Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. E também estabelece as competências dessa Secretaria Executiva. E, por fim, o artigo 12A estabelece que participar dos grupos de trabalho para assessorar o SIG é uma atividade que não vai ter remuneração. Então, veja, todos esses artigos do artigo 7º até o artigo 12 instituem o SIG, o Comitê Interministerial de Governança. E eles explicam como é que esse SIG funciona de modo muito operacional. Estão falando lá quem é que faz parte, quem é que chama a reunião, quem é que faz assessoria, quem é que manda o ofício, como é que rola a votação. Então, desses grupos aí de artigos do 7º ao 12º, eu destaco o artigo 9A, que traz as competências do SIG. São elas: primeiro, propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento dos princípios e as diretrizes de governança pública estabelecidas nesse decreto. Aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública estabelecidos nos decretos. Aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir coerência e coordenação dos programas e das políticas de governança específicos. Incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e editar resoluções necessárias para o exercício da sua competência. Bom, então, veja bem, quando você passa ali pelos artigos do artigo 7º até o artigo 12, começa a ficar claro como é que vai funcionar essa governança no governo federal. Vai ter um comitê ligado à presidência da República que vai supervisionar a governança pública federal. E vai ter que ter no mínimo, aqueles 3 mecanismos. Mas vai supervisionar o quê? Ele vai supervisionar os comitês internos de governança. O que é isso? Lembram que eu falei de 2 tipos de mecanismos, instâncias e práticas? Então, um é o SIG. O outro são comitês internos de governança. Está bem enrolado porque está mal escrito mesmo. O desafio para entender essa lei é essa. Porque quando você vai para o artigo 15A, ele começa dizendo o seguinte: são competência dos comitês internos de governança instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública, federal, autárquica e fundacional. Espera aí, então. Então, os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, ou seja, todos os órgãos do governo federal, devem instituir esses comitês internos de governança. Mas não tem nenhum artigo dizendo isso claramente. Essa redação aí meio torta que vocês percebem, opa, porque se tem essa indireta ali, na verdade, esse artigo 15 é para estabelecer quais são as competências desse comitê. E aí nós temos depois o artigo 16, que estabelece como devem ser divulgadas as atas
dos comitês. Antes disso, o artigo 13A estabelecia que as ações dos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, o que vai incluir, além dos órgãos e das autarquias e das fundações, esses comitês internos de governança, que tudo isso deve se submeter àquelas diretrizes da SIG. Então, no fundo, os artigos 13 a 16 falam de comitês internos de governança, que, junto com a SIG, devem operacionalizar e tirar do papel as ações estabelecidas no decreto. E aí, por fim, a gente tem 3 últimos artigos. O artigo 17 fala do papel da gestão de risco e controle interno. O artigo 18 fala do papel da auditoria interna governamental. E o artigo 19 fala de programas de integridade. Então, operacionalmente, que é o objetivo desse vídeo, a governança do governo federal vai se dar a partir do Comitê Interministerial de Governança, que é ligado à Presidência da República, que vai estabelecer as linhas gerais para a atuação dos comitês internos de governança. Comitês internos que vão ser instituídos em todos os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do governo federal. Além dos comitês internos, a gente precisa ter um plano de gestão de risco e controle interno, precisa ter auditoria interna governamental e programas de integridade. E lembrando que comitês internos, plano de gestão de risco, auditoria, programa de integridade, tudo isso, no mínimo, tem que contemplar formas de acompanhamento de resultado, soluções para a melhoria do desempenho das organizações e instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências, o que foi estabelecido lá no artigo 6º. Bom, e aí a gente termina a nossa discussão, leitura, né, sobre esse decreto. Eu não falei que mais um vídeo dava conta, mas também vamos combinar que eu não li muita coisa nessa parte, né? E aí fica a dica para você ir diretamente no decreto. O link está na descrição aqui do vídeo e fazer a leitura por si só, tendo em mente esses aspectos que eu ressaltei aqui. Eu volto a repetir que um vídeo no YouTube não é estudar, você precisa ir na fonte. Estou indicando aqui a fonte. Como eu não detalhei cada artigo, cada parágrafo, cada inciso, fica aí um motivo para você ir até lá. Eu já falei, infelizmente, muitos concursos se baseiam na decoreba dos aspectos legais. Então, se você não lê exatamente, você fica em desvantagem. Eu espero que o CNU não seja um concurso desse tipo, mas isso você só vai saber depois que fizer a prova. Então, agora é melhor garantir. Vai lá, leia o decreto e aproveite essa introdução ao tema que eu trouxe aqui. Eu espero que ela possa te ajudar nessa leitura detalhada. E aí eu agradeço a todos e a todas pela atenção e desejo a vocês muitos bons estudos. Até a próxima.